Bom dia a todos. Bom dia a você que acompanha a gente pela internet também, que é nosso frequentador assíduo online. Tem uma série de pessoas que estão lá em cima também no telão. Bom dia para você. Quanto mais perto aqui, mais calor humano a gente sente, mais intensa é a nossa experiência de comunidade. Eu costumo dizer para você que frequenta aqui, que visita ou que assiste a gente pela internet, ser comunidade é o desafio. Fazer parte do auditório é fácil. Você senta e já é parte do auditório, mas fazer parte da comunidade é um desafio. Se abrir, conhecer pessoas e poder viver isso junto com a gente. Então, uma alegria que vocês estão dando esses passos aí, você que acompanha a gente, seja bem-vindo também. Nós estamos hoje no último episódio, o nosso último encontro da série de mensagens chamada O Aprendiz. Para você que não acompanhou, volta lá na internet, tem 5 semanas que a gente tem falado sobre conselhos de discipulado, ou seja, da vida de um discípulo na experiência de Paulo com Timóteo. Como Paulo aconselhou aquele que ele chamava seu filho na fé, Timóteo. Tipo de conselho: Timóteo, fica firme, foge da aparência da religião, os homens vão ser cruéis, então prega a palavra, cumpre teu ministério, lembra de Jesus, fortifica-te na graça. Vários conselhos para a nossa vida que ele deu para Timóteo. E hoje a gente encerra falando sobre a ambição de um discípulo. Que tipo de ambição, de aspiração, né? Entenda a ambição aqui como um desejo, um anseio muito forte. Que tipo de ambição tem um discípulo, um aprendiz de Jesus? Então é sobre isso que a gente vai falar. Se você puder abrir a sua Bíblia aí em casa, lá em cima no mezanino, aqui na comunidade, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos fechar com esse texto. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 5 em diante. Segunda carta a Timóteo 4, versos 5 em diante. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Pai e nosso Deus, que o Senhor possa dar a nós nesse momento a Tua palavra mais uma vez para encher o nosso coração de motivação, de disciplina, de ensino, de paz. E que a nossa vida, Pai, através do poder da Tua palavra, dos testemunhos que aqui serão dados, possa sofreu uma transformação, Pai, para cada vez mais encontrar-se com o propósito original dela, que é representar Cristo Jesus nesse lugar, Senhor. Abençoa cada coração que está aqui assistindo a gente agora, para que a gente tenha um encontro com a Tua palavra e com essa experiência real contigo de transformação, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 5 até o verso 8, diz assim: Paulo escrevendo a Timóteo: você, Timóteo, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, Timóteo. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo já o tempo da minha partida. Já combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Paulo estava completando a carreira. O texto fala do martírio. Ele ia morrer como um mártir. O sangue dele ia ser oferecido, ele diz, né? Como uma oferta, fazendo menção ao Antigo Testamento. Já está chegando o tempo de eu oferecer o meu sangue como sacrifício. Ele dá um conselho a Timóteo: Timóteo, você porém fica sóbrio, foge das paixões dessa vida. O sóbrio aqui fala também de bebida, mas também de sobriedade na vida. Seja perspicaz, seja sábio, suporte os sofrimentos que o Evangelho de maneira intensa te trará se você for fiel. Faça a obra do evangelista, cumpra o seu chamado, porque eu já corri a corrida. Eu já lutei na arena
eu já guardei a fé. Qual é a maior ambição de um aprendiz de Cristo Jesus? Vocês sabem que, já vou avisar agora o que vai acontecer hoje. Eu decidi encerrar essa série de mensagens, trazendo um testemunho vivo de algumas pessoas que viveram parte de uma experiência muito intensa, de missão e de entrega. Nos últimos 10 dias nós estávamos na Amazônia, atendendo comunidades ribeirinhas, e eu nunca fui tão grato por tomar banho no meu chuveiro e dormir na minha cama, como fui ontem. E dormimos em redes ali e tudo mais, e muitos pernilongos, não, chama carapanã o nome do bicho, que usa o nosso repelente como molho especial, tá nem aí, pica através de 3 blusas. Quem já foi para lá sabe o que eu estou falando. E eu decidi trazer parte da história desse grupo, do que a gente viveu, atrelado ao encerramento dessa série, que fala dessa ambição do discípulo, do aprendiz de Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele quer dizer assim, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, eu corri a corrida. O que isso tem a ver com missão e com a minha vida como discípulo de Jesus? E eu quero fazer você pensar algumas coisas. Quando Paulo cita a ideia de guardar a fé, alguns comentaristas bíblicos dizem que a melhor tradução para essa expressão, eu guardei a fé, é a expressão, eu fui leal àquilo que foi confiado a mim. Eu era um depósito da fé, e por várias vezes ele fala para Timóteo, em 2 ou 3 situações na carta que ele escreve para o seu discípulo, ele diz, guarda a fé, guarda como um depositário, você é alguém que recebeu uma herança. O cristianismo, o movimento de Jesus, o estilo de vida que Jesus veio deixar, melhor dizer assim, que não era um movimento apenas, não tinha a ver com ideologia, não tinha a ver com política, mas era um jeito de ser humano que ele veio ensinar. Isso foi deixado de geração em geração. Ele disse, vocês vão por todo mundo, batizem, ensinem às pessoas todas as coisas que eu vos ensinei. Então essa herança chegou até Paulo, e Paulo passou para Timóteo, e ele diz assim, eu guardei a fé, eu lutei até o final, eu suei, eu me esmurrei o meu corpo, eu morri para mim, eu entendi o que é ter Cristo vivendo em mim, eu olhei para trás, para as coisas que ficaram para trás, eu esqueci dessas coisas, eu segui adiante para o alvo. Eu descobri no meio dessa jornada, se você ler as cartas de Paulo, eu estou citando vários textos que ele diz, eu descobri no meio dessa jornada que o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu odeio em mim, eu faço o tempo todo. Eu descobri também que tem momentos na minha vida que eu posso me gloriar nas minhas fraquezas, porque é aí que eu sou forte. Esse é o Paulo que está escrevendo para o seu discípulo, dizendo, eu vou morrer, Timóteo. E você tem que cumprir o seu ministério. Você tem que ter com clareza que o tempo vai ser difícil. Então, saiba disso, eu lutei na arena. Esse combati o bom combate, a ideia dele não é a guerra, mas é uma arena, uma luta romana. São os jogos que existiam na época, desde muito antes de Cristo, parecido com as Olimpíadas. Ele está dizendo, eu já lutei na luta da vida, eu já corri na corrida da vida, e eu guardei a fé, eu fui fiel. Eu acho que não existe para nenhum ser humano, nenhum cristão, maior satisfação na vida do que olhar para trás na vida cristã e olhar e dizer assim, eu cumpri o chamado de Jesus, eu guardei a fé, eu fui fiel ao que eu recebi. Eu vivi com um propósito. Eu encontrei na minha vida cristã o propósito de ser cristão. Eu não vivi uma vida religiosa, eu não vivi uma vida de aparência, eu me desgastei, eu fui atrás, eu fui buscar o Espírito Santo, eu entendi o que eu tinha que fazer e eu fiz. Eu acho que não tem alegria maior do que terminar a jornada olhando para trás e poder dizer, eu combati o bom combate, eu terminei minha corrida, eu guardei a fé. E eu penso nas ambições que nós como cristãos temos, né? Quais são as ambições de um cristão? Leia a ambição como um desejo ardente, tá? Não como uma ambição do sucesso ou como a gente usa no senso comum. Qual é a ambição de um cristão? Qual deveria ser a maior ambição? Então, tem algumas ambições que se confundem num lugar como esse. Se você parar para pensar, Paulo tinha uma ambição única. Ele queria ser encontrado por Cristo, estando fiel a Cristo, representando Cristo, fazendo a obra de Cristo e cumprindo o chamado dele, guardando a fé. Essa era a ambição de Paulo.
Ele queria que Timóteo vivesse isso. Mas qual é a sua ambição? Talvez essa palavra você nem goste, mas qual é a sua aspiração? Qual o seu maior desejo? O que arde no teu coração? Alguns cristãos têm uma ambição muito grande por ser abençoado. Você conhece gente que muitas vezes fala assim, olha, se não vem pelo amor, vem pela dor. E quando vem pela dor, aí a pessoa procura a igreja pela primeira vez, muitas vezes. Ou então está afastado da igreja, do convívio da igreja, da comunidade de fé. E aí quando a dor vem, e quando vem um fracasso, e quando vem algo incontrolável humanamente falando, primeira reação, eu preciso ir à igreja. Ou alguns vêm porque querem manter a bênção. Porque se não vier, o checklist da bênção do pai não virá. Aí o gafanhoto começa a comer suas coisas. Sua conta começa a dar errado. Tem umas motivações assim. Tem que ir. Como assim não vai na igreja? Tem que ir. Tem que ir porque vai perder a bênção. Minha mãe falava isso para mim. Mãe deve estar assistindo agora. Ela fala, não filho, não fica até... Não levanta antes da oração final que você perde a bênção. Ela falava. Se levantar antes da oração final, já sabe. Perde a bênção. Então eu vou na igreja para ser abençoado. Deus tem que abrir uma porta, Deus tem que curar, tem que fazer alguma coisa. E você sabe que a religião que mais cresce é essa religião. Onde Deus satisfaz o meu desejo. Ele é mediador da minha vontade, não da dele. Da minha vontade. Tem gente que tem ambição de querer parecer um bom cristão, ou seja, eu tenho que ser uma boa pessoa. Então a ambição dessa pessoa é ser uma boa pessoa. Eu preciso ser uma boa pessoa. Se a religião não me transformar, eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar. E aí você descobre rapidinho que você não consegue ser uma boa pessoa. E aí você entra no jogo da religião, que eu já falei aqui no outro sermão, que é parecer uma boa pessoa, já dá conta. Então é melhor parecer do que ser. E aí a alma está cheirando mal, mas eu pareço que sou bom, então eu vou vivendo essa vida, como uma jovem que me adicionou no Facebook. E o perfil dela é ela orando no quarto, na cama. Falei, puxa vida. Jesus fala no Sermão da Montanha que quando você orar, você tem que trancar a porta para que teu pai que te vê em secreto te recompense. O que eu quero dizer com isso é que eu não imagino alguém tirando um selfie orando assim. É assim, né? Essa não ficou boa, pô. Imagina. Estou dizendo que é um risco para a alma, entendeu o que quer dizer? Não estou dizendo que você não pode pôr um selfie orando, mas estou dizendo que há um risco da sua vida ser só o que está postado. Essa é uma ambição de parecer boa pessoa, ser boa pessoa. Tem gente que tem a ambição de ir para o céu. Conhece alguém assim? Nossa pregação, quem é adventista de verdade, crê no advento, na volta de Cristo, ouviu desde pequeno, e eu ouço desde pequeno, a nossa maior motivação, ir para o céu. E eu vou dizer para você que essa ambição de ir para o céu, ela pode corromper o teu coração também. Como assim, pastor? Eu só quero ir para o céu. Pois é, se você só quer ir para o céu, está tudo errado. Você perdeu o ponto da vida. Você perdeu o maior ponto da vida, de viver essa vida, essa jornada aqui. Porque só o céu, você vai entrar numa coisa assim, tipo, vou fazer um monte de coisa certo para poder merecer esse céu. Porque é lá que eu vou viver, lá que eu vou ter vida. E quando você vive assim, você perde o ponto. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, se eu dissesse para você assim, olha, no céu vai ter tudo que você espera. Minha mãe diz que quer abraçar urso no céu. O outro quer morar em mansão. O outro quer rever amigos queridos e parentes que partiram. Cada um tem uma motivação. E o céu é a resposta para os nossos anseios. O céu é a resposta, sim, para tudo aquilo que a gente vê de errado aqui. É o reencontro com alguém que a gente perdeu. É a vida que a gente não tem aqui, liberta de sofrimento, de dor. Mas eu disse a você que pode acontecer. Se eu dissesse a você que lá vai ter tudo isso, mas Cristo não vai estar lá. Vai ter tudo isso. Vai ter reencontro, vai ter mansão, vai ter livre de sofrimento, depressão, câncer. Tudo isso vai ter no céu. Essa liberdade, nenhum mal. Mas só um detalhe, Cristo não vai estar lá. Cristo não vai estar lá. Eu creio que muitas pessoas perguntaram assim, mas ele não vai estar? Não. Por quê? Então, não deu para ele, não vai estar. Mas vai ter tudo que prometeu, que está no Apocalipse 21, vai ter tudo? Vai ter tudo, só ele não vai estar. Motivação errada. Porque quando Jesus falou assim, eu vou preparar lugar e eu vou voltar, sabe qual a motivação dele? É para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. A motivação e a única ambição do cristão tem que ser o quê? Cristo. É o Cristo.
Porque se eu tenho Cristo, e se eu vivo o plano que Cristo traçou para mim, e eu tenho a vida de Cristo em mim, o céu é consequência. Ser abençoado tem um propósito. Parecer bom, nem me preocupo com essas coisas. Porque a motivação correta e a ambição do discípulo e do aprendiz é ter Cristo, é ter mais de Cristo, é encontrar o propósito pelo qual você foi criado. E eu repito isso aqui quase toda a mensagem. Qual o propósito? Meu propósito é fazer tudo certo para ir para o céu. Jesus falou que quando você crê nele, você começa a viver uma vida abundante agora, e a salvação, você pode ver com certeza dela, com a alegria da salvação. Senhor, me devolve a alegria da salvação. Venha a mim o teu reino hoje, para que seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. As coisas já estão acontecendo no céu e no teu coração. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não é o final da jornada. Jesus não é o prêmio. Ele não é o destino final. Ele fala assim, eu sou o caminho. Eu sou a jornada. Eu sou a verdade que vai libertando todo dia, que vai trazendo de volta aquilo que eu sonhei para você. Eu sou a verdadeira vida. Eu não sou o destino que você vai viver uma vida completamente desgraçada nesse lugar, que é sem a graça de Deus, sem graça nenhuma, para chegar no final e me encontrar. Eu não sou o destino, querido, eu sou o caminho. Você tem que me encontrar todo dia. A maior ambição de um cristão não pode ser o céu. Mas pastor, eu ouvi isso a vida inteira. Mas eu não estou dizendo que não pode ser o céu também. Eu estou dizendo que a maior não tem que ser o céu. Mas tem que ser Cristo. Porque tem gente que vive vida religiosa para alcançar o céu, mas nunca viveu a vida de Cristo. Vou repetir. Tem gente que vive a vida religiosa para alcançar o céu, mas nunca experimentou viver a vida de Cristo. Você não conhece alguém que tem devoção, que tem o checklist das disciplinas espirituais, mas é rancoroso, não é doador, é egoísta, guarda ressentimento, é vingativo, não é misericordioso, não é perdoador, não é intercessor, é egocêntrico, tenta manipular Deus, é julgador de outros, acusa o pecado do outro, mas tem vida religiosa e quer ir para o céu. Qual é a sua ambição como aprendiz de Jesus? Qual é a sua ambição como aprendiz de Jesus? Qual é a sua maior aspiração? Eu digo a você, Paulo tinha entendido na vida dele, quando ele diz, eu guardei a fé, eu me desgastei, eu cumpri o meu chamado. Eu acho que não tem alegria maior na vida do que você estar vivendo dia após dia a vida de Cristo. Porque quando você vive a vida de Cristo, dia após dia, você está encontrando o significado da sua vida, dia após dia. Você está vivendo uma vida que a gente chama de vida abundante. Isso está na Bíblia, e eu repito isso. Tem um ancião querido aqui, que brincou comigo no dia que eu disse que só pregava sobre isso. Ele falou assim, eu falei, não importa o tema que vocês vão dar para pregar, eu vou pregar da mesma coisa. Aí ele pegou e falou assim, por que você só prega de transformação? Aí eu falei para ele assim, porque você precisa ser transformado. Eu também. Aí ele, entendi, vou sentar na primeira fileira naquele... Cadê ele que não está aqui? Ó? Tá vendo? Precisa ser transformado mesmo, não está nem aqui. Cadê nosso ancião? Brincou comigo. Você só prega disso? Você precisa ser transformado também. Claro que a gente brincou sobre isso. A Bíblia fala o seguinte, Romanos 8, 29. Olha a perspectiva do passado, do propósito original pelo qual ele te cria. Aqueles que de antemão ele conheceu, ele predestinou para serem conformes qual a imagem? A imagem de quem? Qual é o predestino do homem? A imagem de Cristo. A Bíblia deu um predestino para cada um de nós, a imagem de Cristo. A gente tem que ser como Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a ideia de Jesus é, Jesus é o irmão mais velho de uma família de um monte de gente que é igual a Jesus, porque tem a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. Vida religião e vida religiosa, vida e religião tem a ver com isso. Cristianismo sem Cristo não é cristianismo, religião sem Cristo não é religião, céu sem Cristo não é céu. Lembra aquela música? Pois não existe paz sem Jesus, pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Ele, a riqueza do universo é sem valor. Aí fala, para que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham, para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, aí o Jader Santos, inspirado, diz, o céu acontece, pode acontecer no teu coração, na tua casa, na tua vida, na tua comunidade, na tua igreja, na tua empresa, se Jesus estiver lá. Essa presença que é sentida hoje, foi para isso que a gente foi chamado.
predestinados a ser como Cristo. E aí você pergunta assim, pastor, ok, esse é meu destino. E Jesus vai ser o caminho pelo qual eu vou ser transformado. E como isso acontece? A Bíblia responde, 2 Coríntios 3,18. Olha, todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos cada dia sendo transformados com glória cada vez maior. Essa é a vida de Cristo sendo gerada em nós. Cada dia que a gente contempla, gasta tempo, se identifica, assimila mais da vida de Jesus. Cada dia mais a Bíblia diz, o Espírito Santo vai guiando você. E com glória, com revelação, cada vez maior de quem Deus é e de quem você é, mais você vai sendo transformado no seu plano original. Mais você vai sendo resgatado daquilo que você foi nascido para ser. E no futuro, se eu fui predestinado para isso, Deus está me transformando agora, qual a garantia que eu tenho? 1 João 3,2. Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Jesus se manifestar, quando Ele vier, seremos exatamente como Ele é, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A Bíblia é clara em dizer, todos nós que aqui estamos, fomos predestinados a carregar em nós e a sermos pessoas com a vida de Cristo. Vivemos a vida de Cristo, sermos pessoas tal qual Jesus. Jesus faz isso através do Espírito Santo dia após dia, de glória em glória, dia após dia com o Espírito Santo, querer e o efetuar. Até que um dia, a Bíblia diz em João, 1 João, nós seremos exatamente como Ele é. Esse é o propósito da vida. E quando você encontra isso, eu acho que você pode dizer o que Paulo disse. Eu não sei quantos já assistiram aquele filme, o The Bible, que é a série que a History Channel fez sobre a Bíblia. Tem nessas TVs por assinatura, esses Netflix da vida, você encontra a Bíblia, a série. Assista, são 10 episódios. E na série que Paulo participa, ele está lá, na cena, pronto para ser preso pelos romanos. E ele está parado, orando, e ele está citando esse texto. E ele fala, eu combati o bom combate. Eu corri a corrida, eu guardei a fé. Agora a coroa já está guardada. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E aí os caras prendem ele e levam ele. Só que levaram um homem que dizia que morrer para ele era o quê? Lucro. Que ele tinha perdido tudo em troca do quê? Do conhecimento de quem? De Cristo Jesus. Você não vê Paulo falando que ele troca tudo pelo que Cristo pode dar. Ele fala, eu troco tudo para ter mais de Jesus, para conhecê-lo mais. Essa é a maior ambição que Paulo tinha. Todas as coisas são perda para mim. Tudo que eu considero riqueza nessa terra, conhecimento, título, meus anseios, minhas ambições, tudo é muito pequeno perto de Cristo. Agora eu digo a você, nós vivemos numa geração que não pensa mais assim. A gente quer o céu, a gente quer a bênção, a gente quer parecer bom, mas a gente não quer Cristo. Porque a gente sabe que o dia que a gente quiser Cristo de verdade e buscar a sério essa transformação, algo em nós vai ter que morrer. Aliás, nós vamos ter que morrer para que Ele passe a viver de verdade. Isso é diário e essa é uma luta que a gente vive. O que de nós tem que morrer para que a vida de Cristo possa tomar conta? É o temperamento, são os anseios, são os desejos, são os vícios. O que tem que morrer dentro de nós para que a vida de Cristo flua? Essa é a caminhada do cristão. Cada dia mais semelhante a Cristo. Eu vou dizer a vocês, encontraram uma carta que eu não conhecia, datada do século II, depois de Cristo, ou seja, do ano 101 em diante ali, não tenho aproximada a data exata, mas pouco depois de Lucas escrever, de João escrever o Evangelho, Lucas escrever Atos, você tem ali no ano 40, 50 essas cartas sendo escritas, e essa carta encontrada 100 anos depois, uma carta destinada a um pagão chamado Dioneto. E essa carta é muito famosa, usada pela apologética cristã, a defesa racional da fé, para provar que o cristianismo era um movimento que existiu e que tinha suas características únicas. E aí o Dioneto pergunta o seguinte: quem é o Deus no qual confiam? E que carinho é esse que eles têm entre si? E por que afinal esse novo tipo de prática, de piedade, só agora entrou no mundo e não há muito tempo? E aí um anônimo responde na carta, no capítulo 5, essa carta está disponível na internet, carta Matetes a Dioneto chama. E nessa carta ele responde o seguinte, falando do cristianismo daquela época.
da herança que foi confiada aos cristãos. Ele diz assim: eles, os cristãos, eles não se distinguem dos outros homens, nem por país, nem língua, nem pelos costumes que observam. Eles moram em seus próprios países, mas são como peregrinos. Cada terra estrangeira para eles como se fosse um país de origem, e sua terra natal é como se fosse terra de estrangeiro, porque eles passam seus dias na terra, mas alegam ser cidadãos de outra pátria. Obedecem leis estabelecidas, mas ao mesmo tempo vão além das leis em suas vidas. Eles amam todos os homens, são perseguidos por todos, são ignorados e condenados, são levados à morte, mas dotados de vida. Eles são pobres, mas eles enriquecem a muitos ao redor. Eles têm falta de tudo, mas têm abundância de todas as coisas. São desonrados, mas ainda assim têm sua própria desonra, eles são glorificados em meio a ela. São difamados e ainda assim são justificados. São injuriados, mas abençoam mesmo assim. Eles são insultados, mas retribuem o insulto com respeito. Fazem o bem, mas são punidos como malfeitores. Quando punidos, se alegram, como se estivessem recebendo a vida. Eles são atacados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos. No entanto, aqueles que os odeiam são incapazes de atribuir qualquer razão para ódio. Isso é uma descrição do cristianismo pós-igreja primitiva. Pergunto, quando você olha para o lado hoje, você vê esse tipo de gente vendo ao seu lado? Gente que recebe insulto e ainda assim continua amando e perdoando. Gente que é perseguida, tem falta de tudo, mas vive como se tivesse abundância de tudo. Gente que vive a vida de Cristo. Gente que é chamada e categorizada como pessoas que seguem a Jesus. Essa é a ambição de um discípulo, essa é a ambição que Paulo queria que Timóteo tivesse. Essa é a maior ambição que a gente tem que ter na vida: viver, ser, ter, transbordar a vida de Cristo. Eu não sei quais são as suas motivações ao estar nesse lugar, ao assistir a gente, ao estar acompanhando cada dia uma religião que você possa fazer parte, ou aqui a Nova Semente. Eu não sei qual a sua motivação. Mas eu tenho pensado muito sério em como é viver a vida de Cristo, em como é levar a sério esse chamado de dia após dia, pedir essa transformação. E eu vou dizer a vocês, quanto mais eu olho para Cristo, quanto mais você observe, você olha para Jesus, mais coisas você deseja ter dele, mais expressões do seu caráter você queria poder viver. Por exemplo, quem é aqui que não gostaria de ter a calma de Cristo, o autocontrole de Jesus, a consciência de propósito que ele tinha na vida? Tem gente perdida, não sabe o que era na vida. Jesus sabia o que queria, era calmo, sabia a hora de responder. Quem aqui não queria ter a dependência de Jesus? Acordar de manhã e falar o seguinte: basta cada dia o seu mal. O Pai cuida de nós, o Pai cuida da gente, fique em paz. Quem não queria ter isso? Os ansiosos aqui de plantão, que olham para Jesus e falam: eu queria ter um pingo disso que Jesus tem, dormir no meio de uma tempestade. Agora, poucos de nós, nessa geração, desejam ter o sofrimento de Cristo, o gastar-se a vida com outras pessoas, o ser usado manhã, tarde e noite para abençoar pessoas. Isso a gente não coloca muito na pauta. A gente pede as coisas que ele tem, mas aquilo que tem a ver com glorificá-lo através do serviço, da natureza amorosa, são poucas as pessoas que têm pedido isso com intensidade. Lá na Amazônia, eu fazia uma parte na feira de saúde, que eram vários estandes. Quem já fez feira de saúde sabe o que é. São 8 estandes dos 8 remédios naturais: ar puro, luz solar, água, repouso, exercício físico, nutrição. E vai indo assim, chega no final, é confiança em Deus. Eu ficava na confiança em Deus junto com o Erison e mais um pastor e mais alguns amigos, o John, o Dirceu. Ficávamos nos estandes e as pessoas vinham falar com a gente. E chegou um jovem para falar comigo e eu falei assim para ele. Fazia sempre 3 perguntas. Como que a pessoa estava. Eu perguntava se eu podia orar por alguma coisa, por ela, se tinha alguma coisa incomodando o coração dela. E eu fazia a terceira pergunta: qual é o teu sonho? Eu perguntava: qual é o teu sonho? Porque eu queria ouvir o sonho daquelas pessoas. E aí esse menino falou assim: meu sonho é ser um pregador do Evangelho. Aí eu falei: é mesmo? Eu falei: por que você quer isso? Porque eu quero aprender a falar, eu quero aprender a pregar. Eu falei: qual é a sua referência? Ele: Marcos Feliciano. Eu falei: vamos orar agora. Ele falou: vamos orar agora. Tô brincando. Brinquei com ele. Falei:
Ele é bom pregador. Ele é bom pregador, pastor. Eu tenho todos os sermões do Marcos Feliciano. Eu ouço ele é uma bênção. Eu quero ser que nem ele. E aí eu falei para ele, rapaz, esse teu sonho toca meu coração. Sabe por quê? Ele podia pedir qualquer coisa, mas ele quer ser o quê? Um pregador do Evangelho. É bonito você ver isso no meio de uma comunidade ribeirinha, lá num lugar onde nem internet e correio chega. Alguém querendo ser um pregador. Eu não sei quais são as ambições que você tem. Tentei corrigir a ambição dele um pouquinho. Falei, vamos mais focar em Jesus, assim é mais legal. Mas eu conversei com ele, oramos juntos, e eu ficava surpreso. Quais são os sonhos que mexem no teu coração? Sabe que a gente viveu 10 dias a vida de Cristo, eu posso afirmar isso aqui. Acho que o grupo pode afirmar comigo também. A gente buscou viver a vida de Cristo, eu vou dizer por quê. 10 dias sem as siglas satânicas que roubam a nossa paz existencial. SMS, 3G, 4G, Snap, Crush, Put, Charge, Snap, Insta. 10 dias sem isso aqui. Quando vinha o sinal era um desespero no barco. Mas não para ficar postando, né? Selfie da oração, né? Não, era para postar, saber se a família estava bem, mandar algum recado, inspirar pessoas. E poucos usavam, muitos deixaram desligado. Imagina a sua vida, 10 dias assim. 10 dias acordando e vendo o nascer do sol em meia natureza. Você acorda, tem rio, e o sol nascendo 6 da manhã, todo mundo já em pé, lendo sua Bíblia, cantando. 6 da manhã, acordando, lendo a Bíblia, cantando, orando a Deus e vendo a natureza. Você sabe que você foi criado para viver num jardim, né? A gente não foi criado para viver numa cidade. Então é restauração do plano original no visual, o tempo inteiro. Aí você desce do barco, numa comunidade que tem 10 famílias. E a gente dizendo assim, ó, quando a gente descer, o reino de Deus vai chegar lá. Nós vamos impactar o lugar. Se está sujo, vai ficar limpo. Se tem mato, vai sair o mato. Se tem gente doente, vai ser curada. Se tem dente podre, vai ser extraído. Nós vamos mexer com todo mundo. Vamos visitar um por um, vamos amar todo mundo. Todo mundo descia. E aí descia em um dia e meio, a cidade mudava. A vilarejo mudava completamente. Era outro vilarejo. A foto do antes e depois é absurda. O rosto das pessoas mudava, a alma das pessoas se enchia. E eu pergunto, como ficavam os missionários que desciam naquele barco? Eles encontravam o sentido da vida ali. Porque eles estavam vivendo a vida de Cristo. Porque essa vida que a gente vive está de ponta cabeça. E aí eu ouvia no barco assim, rapaz, está tudo errado, pastor, o que eu vivo. Vou entrar em crise, tenho certeza, na segunda-feira no escritório. Porque está tudo ao contrário. A gente quer ir lá mudar, é mudado. A gente quer ensinar, aprende. Porque a gente escolheu viver por 10 dias de maneira intensa, dentro de um projeto que tem começo, meio e fim, a vida de Cristo. Servir gente que não vai te dar networking, que não vai postar sobre você, e não vai te pagar, e não vai te retribuir nem com elogio, porque nem elogiar ele sabe. Não sabe elogiar, não sabe articular amor em palavra. Mas ele sabe olhar para o teu olho e chorar quando você está indo embora, agarrar a tua perna e falar assim, não vai não, tio. Aí você vive isso 10 dias e fala, meu Deus, essa é a vida que eu tenho que viver. Porque essa é a vida que você tem que viver todo dia, trabalhando na Paulista. Essa é a vida que você tem que viver todo dia no seu consultório. Essa é a vida que você vive todo dia no restaurante que você toca, dentro da sua casa. Essa é a vida de Cristo, é o que dá sentido à sua existência. Paulo queria que a nossa ambição fosse essa, que a de Timóteo fosse essa. Eu queria chamar os ambiciosos missionários aqui para frente. Nós temos aqui uns 10 minutinhos para conversar. Quero que você ouça da boca desses homens e mulheres que de especial, hoje, só tem uma experiência linda para contar, porque são pessoas que escolheram dedicar tempo para fazer isso. Para tentar experimentar o que é a vida de Cristo. Quero mostrar umas fotos para você e eu quero encerrar a série assim, convidando você a viver esse estilo de vida. Aqui tem parte do grupo. Médicos, marqueteiros, fisioterapeutas, crianças que não fazem nada, né? Fotógrafos, mulheres que têm posses, que é uma piada interna. Tá aqui, dentista. Mostra umas fotos por gentileza. Você que está acompanhando em casa, você vai acompanhar agora só a minha voz. Esse era o nosso quarto. 28 pessoas unidas pelo amor. Os visuais, qualquer foto era visual, né? A beleza que Deus criou, extravagância, como o Eric falava. Aí, palestra para criança, ensina a escovar o dente, ensina a cuidar do abuso sexual infantil, a saber repulsar, porque isso acontece muito, ensina como fazer. Aí faz horta,
faz lixeira ecológica para ensinar como fazer um aterro, como queimar o lixo, como poder deixar a comunidade mais limpa. As crianças fazem mutirão, à noite vamos para a praça, a gente prega o evangelho, dá presente para a criança, coisa mais simples do mundo. Ele se diverte, faz feira de saúde, instrui toda a comunidade de como ter mais saúde. Vai de casa em casa curando, dando remédio, vai visitando, perguntando quais são os sonhos, como a gente pode... Essa família marcou bastante, o sonho deles era casar, e a gente ficou lá dentro conversando com eles, na hora do tchau, aquela cena de você saber que nunca mais vai ver, mas talvez aquilo pode ter feito diferença na vida deles. As crianças foram um capítulo à parte. A gente, como Nova Semente, estava lá para semear esse amor, esse reino que a gente acredita. Jacaré, bicho preguiça, sapo, tudo que a gente tem de verdade. A gente teve experiência também com a natureza de lá. Centros que a gente revitalizou, pessoas que a gente ia de casa em casa para abençoar. Também educação infantil, palestra para adolescente, dentista. A Luciana está aqui. A Luciana atendeu 444 crianças por dia. E elas brincando. Pediatra, a doutora Rose foi com a gente. Elas brincando de dentista depois. Talvez um sonho para sonhar novo. A parte física, o pessoal que também sofre de sedentarismo, apesar de viver na roça e ter que trabalhar com o dia a dia na força, mas também são sedentários. E recolhe lixo, deixa a vida mais bonita, adora a Deus em cultos constantemente no barco, abraça pessoas que choram a dar tchau para você e cantam música para a gente chorando, não querendo que a gente vá embora, deixa mudança registrada lá, faz a operação piolho, tira piolho de todo mundo, não foi? Tirou piolho de todo mundo, e medicamento doado, aprende com a simplicidade de um pescador que enche o barco de peixe, a dizer o seguinte... quando que o dia é ruim aqui? Perguntaram. Aí ele falou assim, o dia é ruim quando não tem peixe. Ah é? E não tem peixe? Não, todo dia tem. Ah, então nunca é ruim? Não, nunca é ruim. Mas você pescou muito peixe, tem muito peixe nesse barco, você vai fazer o quê? Congelar, vender? Não, vou dar para a família, vou dar para os amigos, eles são muitos lá na comunidade. Mas você vai dar? Eu vou, porque amanhã tem mais. Aí você aprende isso de um pescador. Você que faz planos e metas e poupa. Você que poupa e fica olhando o aplicativo da bolsa. Você aprende que a vida está meio ao contrário. Aí as crianças brincam e aí a gente tem momentos especiais de pregação. E as pessoas dizem assim, pode voltar, a gente quer que vocês voltem. E o legal é que o projeto é contínuo. Tem missionários que ficam lá. Celebração de bodas de casamento. A gente celebra tudo, né? Cadê a Salamandra e o Lil? Estão aí? Fugiram. Está aqui? Está aqui. Está aqui. Maravilha, 10 anos de casado. A Jaque, cadê a Jaque? Está aqui a Jaque. Foi batizada na missão. Decidiu se batizar na missão. A Bíblia diz que a gente já nasce... A Bíblia não, desculpa. Ellen White fala que a gente nasce no reino de Deus sendo missionário. Então vamos falar rapidinho, Jaque, como foi essa missão e como foi nascer de novo na missão? Foi muito incrível porque eu entrei no barco e ninguém sabia que eu era batizada, que eu não era batizada. Sim. E foi passando a missão. E numa cidade que a gente parou, teve um menininho que realmente tocou meu coração, Deus usou ele. E no dia seguinte eu fui procurar o pastor. Pastor, o que precisa para batizar? Como é que funciona isso? Porque eu nunca batizei, né? Aí ele olhou assim para mim, não. Nem quando era pequena? Não. Nem no desbravador? Não. Como é que aconteceu isso? Aí o pastor termina de contar agora. Aí eu falei que nem Filipe e o Eunuco em Atos. Tem água aqui, o que te impede? Aí fui no rio e batizei. Foi isso? Quase isso. Mas deixa eu ouvir algumas pessoas aqui que representam uma classe. Lu, como foi ser dentista na Amazônia? Sua sensação, na verdade, o que de Cristo você aprendeu? Tá, ok? O que da vida de Cristo você aprendeu e trouxe e deixou, enfim? A simplicidade deles me tocou muito, né? E no começo eu fiquei até frustrada porque a demanda era muito grande, eu não conseguia resolver o problema de todo mundo. Estava sozinha, né? Mas depois o João falou, o João não era nosso líder lá, e ele falou assim, não se preocupe, se você fizer a diferença em 3 pessoas por dia, já é o bastante, faça o que você puder. E aquilo foi uma lição para mim. Então, o tempo que eu estava com eles era intenso, era de troca, foi muito gostoso. E esse contato intenso com a natureza também foi muito especial para mim. Legal. Deixa eu ouvir o Erison, que é esposo da Lu, foi em família. É muito legal o casal ir junto, eu valorizo muito isso. E o Erison já está experiente em missão. Ele foi no Uruguai, foi com a gente agora. E Erison, o que você tem para dizer da vida de Cristo em relação ao que você viveu lá? Eu senti que quanto mais insuficiente eu me achava, mais útil eu era. Desde a saída, eu falei, eu não sou médico, não sou dentista, o que eu vou fazer lá?
mas Deus me usou, assim como a todos nós. E a diferença da missão do Uruguai é que eu achava que eu podia contribuir na época do Uruguai. E eu acho que eu não contribuí nem 10% do que eu contribuí agora. Então eu aprendi que quanto menos a gente se acha, mais a gente serve. Legal. Deixa eu ver mais vozes aqui. Jane, como foi para você essa missão, em poucas palavras? Que eu sei que você é uma mulher que se expressa bastante. Na realidade, não tem palavras para expressar realmente o que nós sentimos. Tem palavra, pastor? Acho que tem que experimentar, né? Viver a vida de Cristo. Tem que experimentar. É uma experiência. Dágila, Theo, fotografou cada das emoções. O que vocês sentiram? O que vocês aprenderam de Cristo lá? A gente foi, né, com a intenção de acolher, de amar, e a gente recebeu tudo isso em multidão. As crianças, eu acho que foi o ponto alto dessa missão. A gente fala que foi uma missão das crianças. Era abraço, era beijo. É como o pastor falou, elas não falavam, elas faziam. E eu acho que, além disso, isso foi uma lição para a gente. Falar menos e fazer mais. E olhar o copo sempre meio cheio. Eu acho que isso aí é uma lição aprendida e muita coisa legal. Você tem que ir, pegar a tua família, o teu marido, o teu namorado e ir para sentir tudo que a gente sentiu. Legal, segura aqui. Você quer falar, Theo? Como foi registrar as histórias? Porque o Theo foi como fotógrafo, também ajudou em tudo. Como foi? Cada clique tem uma história por trás, um nome. Tem muita história nas fotos ali. Eu tive o privilégio de poder ver várias ações acontecendo, né? E deu para ver o trabalho com amor de todo mundo. Por que você está emocionado, hein, Theo? Todo mundo, assim, incondicionalmente, com dor. Eu lembro que o João ele deslocou o braço, né? Na mesma noite, ele foi lá e falou. Eu estava com o pé inchado, o pé doendo, tanta picada. Todo mundo dormindo daquele jeito, né? E no dia seguinte estava lá, acordando, orando, com alegria, amor e trabalhando e servindo. A vida de Cristo. Deixa eu ouvir aqui uma médica que foi com a gente e foi a que mais foi picada pelos carapanãs. Eu estava falando, eu acho que lá foram as melhores consultas que eu já fiz na minha vida. Porque a gente, em algumas comunidades pequenas, foi a maneira que eu mais gostei de atender. A gente ia em duplas, um médico e um não médico. E a gente entrava na casa das pessoas para conhecer as pessoas. Eu não ia para fazer consulta. Então a gente falava bom dia, perguntava se podia entrar. Ninguém falou que não. A gente era super bem recebido. E a gente entrava e começava a conhecer as pessoas, a conversar com as pessoas. No meio da conversa a gente perguntava se alguém precisava ser atendido. A gente atendia, dava um remédio que a gente tinha, ou fazia um pedido médico para eles fazerem depois. E no meio daquele atendimento, muitas vezes eu já aproveitava e já falava sobre alimentação, que o que ele precisava não era tanto o remédio da anemia, mas era se alimentar melhor para não ter anemia. E muitas vezes eles se queixavam, como eu fui como cardiologista, se queixavam muito de palpitação para mim. Ansiedade. E ansiedade. E é uma coisa que eu às vezes não falo, que eu aprendi a falar, que tipo, qual o remédio que você precisa? E eu lembrava da feira de saúde e falava, é a confiança em Deus. Né? Porque muitas vezes a palpitação não tem uma causa física, na verdade, sim uma causa emocional. E vocês oravam com as pessoas também? Exatamente. Então eu me senti saindo da casa completa, porque a gente tinha conhecido pessoas, conversado com elas, sabia dos sonhos, tinha atendido, tinha orado, tinha falado da programação da noite, integrado o livro, sabe? Então eu saía de lá com a sensação de missão cumprida. Legal. Deixa eu ouvir um rapaz que é super sério, sereno. Eu brinco que ele é o Richard Gere da nossa igreja. Ele é durão, assim, durão só na casca, mas ele é uma manteiga. Teve uma criança que abraçou você e falou, tio, não vai embora. O que você sentiu, Lio, de fazer parte disso? Você que é um cara técnico daqui da igreja. É uma coisa incomparável. É muito difícil falar. Né? Uma criança chegar em você e falar, tio, não vai embora, chorando para você, é uma coisa... Esses seus botões aqui vão ser apertados de maneira diferente agora, né? Ele cuida da parte técnica da igreja. Vou ouvir mais duas pessoas, vamos encerrar. Esse aqui, ó, saiu para caçar jacaré junto com o piloto do barco. Aí o piloto do barco pulou no meio do mato escuro e pegou 2 jacarés grandes, na mão, assim, na raça, lanterna na boca, baixou. Quando ele falou assim, peguei o jacaré, preciso de alguém para me ajudar. E ele filmando. Aí ele falou, vai Eric, vai. Mandou o Eric.
Aí o rapaz falou, vamos, Filipinho. Ele, cara, eu sou cinegrafista, não posso ir, tô filmando. Não é isso? Foi assim, você não quis pegar o jacaré. Depois deixou cair o jacaré no barco, saiu o negócio da boca do jacaré. Eu nunca vi o desespero, 5 mulheres em cima de uma mesa gritando, 6 mulheres numa mesa que cabia uma, e o jacaré correndo no barco. Esse jogo tem várias emoções. Filipinho, o que foi a missão para você? O que você aprende da vida de Cristo, quando o reino chega, e como é viver esses 10 dias? Aprendi que não se brinca com jacaré, né? Primeiro eu aprendi. Cara, eu aprendi que eu não tenho preocupação nenhuma na vida. Tem que deixar os problemas de lado, eu não tenho problema. Quando eu estava naquele barco, eu estava junto com o Eric, junto com o Disseu, a gente perguntou pro rapaz. Ele falou que todo dia tem peixe. Deus manda peixe todo dia e a gente preocupado com... A gente fez o PG sobre simplicidade. Eu só aprendi realmente que é simplicidade na prática. A gente se preocupa muita coisa, a vida é mais simples. O reino de Deus é simples. É amar e cuidar das pessoas, mais nada, só isso. Vou encerrar ouvindo uma família. Foi o marido, esposa e os 2 filhos. Está aqui a Mari, 12 anos, é isso? 10, 14, o João. Como foi de seu levar a família para servir? Foi incrível. Incrível porque todas as preocupações que a gente tinha, nenhuma delas ocorreu do jeito que a gente imaginava. Muito pelo contrário, foram todas superadas e tudo ocorreu muito bem. Com o grupo, nós não tivemos um incidente grave que precisasse de socorro. A gente tinha muita preocupação com a água, não tivemos um caso de diarreia, nós não tivemos nenhum conflito. Vocês sabem que lidar com um grupo de 30 pessoas dentro de um barco, 24 horas, esbarrando rede com rede, não seria fácil, né? Mas Deus nos supriu de todas as necessidades. E em relação a você que tem família, você que tem uma criança, não se preocupe, vá. Deus cuida do resto. Amém. Fiquem aqui, eu vou encerrar. Por que eu trouxe eles e por que eu queria que esse sentimento brotasse do coração deles? Porque na verdade isso tinha que ser o quê? A nossa vida. Esse tipo de fala tinha que ser a nossa fala todo dia, e a gente falou disso lá. Se essa história não mudar a nossa história, não serviu para nada. Eu encerro lendo uma citação do C.S. Lewis, quando ele fala sobre a vida de Cristo e o que Cristo quer fazer em nós. No livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: a vida cristã é diferente, ela é mais difícil e mais fácil. Cristo diz: dê-me tudo, dê-me tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, um tanto do seu dinheiro ou um tanto do seu trabalho. Eu quero você, eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural, eu vim para matar o seu ego natural. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, eu quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, ele diz, todos os seus desejos, os que você julga inocente e os que você julga iníquo. Entregue todo o seu ser, eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. A minha vontade vai se tornar cada vez mais a sua vontade. Eis que já não vivo mais, e Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a ambição de um cristão. Eu oro para que essa série tenha servido de motivação para a tua jornada, encontrar propósito na vida de Cristo. O que a gente viveu em 10 dias, o desafio é levar para segunda-feira. Vocês já sabem disso, a gente falou muito disso. Se não foi só uma boa viagem. Para quem está aqui e nem essa experiência viveu, em nome de Jesus, busque transformação, porque está disponível hoje e sempre, a cada momento. Essa vida de Cristo quer fluir para dentro de nós, para a gente viver e não perder o ponto. O céu, ele vai vir. A bênção, ela chega, você vai resolvendo a história, mas é que quando Cristo entra na vida e começa a trazer significado para ela, você encontra o significado. Eu acho que nunca a gente sentiu tanta abundância de vida, abundância de dentro para fora, de voltar feliz e cansado e falar, eu quero viver mais disso. Tem um monte de gente experimentando vida religiosa, sem nunca ter experimentado a vida de Jesus. E a vida de Jesus é isso, dependência, simplicidade, confiança, serviço, abnegação. E essa é uma obra do Espírito Santo. O querer e o efetuar.
Você quer passar por essa transformação? Você quer viver uma vida cristã que tenha sentido, significado, experimentar um pouco dessa lágrima na alma que diz que valeu a pena? Eu combati o bom combate. Eu corri a corrida. Eu guardei a fé. Que essa possa ser a tua declaração no final da história. Eu cumpri o meu propósito nessa vida. Eu vivi até o final a vida de Cristo que Ele pediu para eu viver. Eu fui um aprendiz de verdade. Eu me entreguei por completo. Eu vivi a vida de Cristo. Deus te abençoe. Vamos cantar junto. Feche os olhos. Vamos fazer essa oração cantando. Renova-me, Senhor Jesus. Ore ao Senhor. Faça desse momento esse momento com Deus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim, Senhor, ore a Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque nos convida a participar e a experimentar a vida do teu Filho amado Jesus ainda hoje, nesse lugar, Pai. Jesus não é o final da nossa história, Senhor. Jesus é o caminho por qual a gente anda hoje, nesse lugar, Senhor. Ele é a única motivação do nosso coração, e se Ele não é, Pai, que teu Espírito Santo possa transformar o nosso coração, assim como cantamos. Tudo que há dentro de nós necessita mais de ti. Dá a nós o teu coração, Senhor. Põe em nós o teu coração, os teus desejos, Pai, para que essa transformação ocorra, Senhor, de uma vez por todas na nossa caminhada. A gente quer poder experimentar isso de maneira continuada, Senhor, até que Cristo volte, que a gente tenha realmente guardado a fé, sido leal até o fim, aquilo que a gente recebeu de herança do Espírito Santo, da vida de Cristo, do propósito pelo qual o Senhor nos criou. Em nome de Jesus, Senhor, abraça cada coração aqui, cada família, cada casal, pessoas que nos assistem agora. Que a nossa vida cristã não seja uma vida voltada para aquilo que o Senhor pode apenas nos dar, mas para a vida que o Senhor quer que a gente viva, Senhor, para o tipo de ser humano que o Senhor quer que a gente seja. Eu oro para que esse coração que recebeu essa palavra hoje é um bom solo, é um bom terreno. Que essa palavra, que esse testemunho, que essa motivação, ela dê frutos para a tua glória, Senhor. Que encontre um bom terreno e um bom coração, para que haja transformação nesse lugar, haja comprometimento contigo, haja mudança de vida, mudança de olhar sobre a vida. A gente pede isso, Pai, através do poder do Espírito Santo. Dá a nós o teu coração, Senhor. Dá a nós mais da vida de Cristo. E até que Ele volte, que nós possamos te representar nessa terra, Senhor. Vivendo a tua vida, olhando com teu olhar, tocando com as tuas mãos, sentindo a tua paixão pelas pessoas, sentindo a dor que o Senhor sente pelas pessoas também. Nos dá esse coração, Pai, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos ser teus aprendizes, e que nossa única ambição seja ser semelhante a Cristo Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa semana para você.
Abraça quem está do seu lado aí. Fala. Vamos! Deus abençoe vocês. Faça isso agora quem você ama também. Deus abençoe. Vocês se pegaram.